Olá, gente. Boa noite, né? 6 horas já são. É boa noite. Tô esperando a Anne entrar, então esperar ela entrar pra ela pedir pra participar. Bom, enquanto a Anne vai entrando, eu e nós conhecemos, né? Quando a gente trabalhava junto, a gente trabalha junto na escola. A Anne chegou a ser professora da minha filha e é um prazer ter ela aqui. Legal. Como é que fixa o título? Marcela falou aqui para fixar o título. Como que faz isso? Legal, a Anne chegou, deu uma travadinha aqui de leve. Eu preciso 30 segundos no... Ai, caramba. Tinha conseguido fazer, peraí. Tô tentando fixar, gente. Vou fazer assim, vou chamando a Anne e aí eu vou tentando fixar enquanto a gente vai conversando. Deixa eu ver quem eu tô aqui. Pronto, botei a Anne, vou... Tô tentando fixar. Oi, Anne. Tudo bom? Tá tomando uma amiga para ficar Tá travando um pouco. para mim também. Travou um pouquinho, amiga. Melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Fala de novo, que eu não ouvi. Eu Ih, falei, tá tomando travou. uma surra aí para conseguir fixar o negócio, o comentário. Tá travando horrores. Esse horário é fogo, cara. Eu acho que esse é o horário de pico do Instagram, né? 6, É. 7 horas. 6, 7 é uma parada assim que todo mundo entra. Melhorou? Melhorou, acho que melhorou. Você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Beleza. Então, eu tô tentando fixar aqui o tema, mas eu sou péssima nisso, assim. Nessa parte eu ainda tô tentando entender o Instagram. Ah, gente, se você É, não a conseguir, a gente vai repetindo de vez em quando. Relaxa. gente vai falando. Bom, você estava entrando, eu estava contando que a gente se conheceu, que a gente trabalhou juntas, né, na escola, numa escola, e que você chegou a dar aula para minha filha, para Diana, e que era muito legal a gente conseguir fazer essa conversa, que é uma conversa Foi. muito entre amigas, né? A gente se conheceu
alguns anos trabalhando e aí agora a gente foi aproximando esses laços, né? Sim, sim. A gente, mesmo sem saber o que viria, né? Porque acabou que surgiu também a parceria do Humanize com o Renan e com os meninos, a gente trocava muito. Era raro a gente conseguir trocar ali, mas a gente conseguia de vez em quando, né, Karina? Escapar para trocar sobre isso. A galera Bom, tá deixa eu, para a entrando. gente começar a conversar, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu vi o documentário da sua irmã, feito pelo Padilha, né? A princípio eu fiquei meio receosa e depois eu fui ver e a primeira coisa que me chamou muita atenção, como a gente tem essa relação muito mais pessoal, né, foi ver as filmagens de 15 anos da festa da Marielle e você Sim. pequenininha. Nossa, é tipo revirar um álbum de fotos, né, de criança e eu achei muito legal ver essa intimidade sua. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como foi a sua infância com a Marielle, como é que era a relação de vocês, como que foi a formação de vocês, tanto da Marielle como a sua, como é que foi esse período de infância? Bom, primeiro, de novo, obrigada pelo convite. Tava com saudade de a gente bater papo. Só para explicar uma coisa para a galera que está entrando agora e para quem está assistindo a gente. O documentário que já está disponível no Globoplay não foi feito pelo Padilha. O documentário é feito pelo Caio, que é um rapaz chamado Caio, mas não é do Padilha. O Caio teve uma sensibilidade grande de mostrar algumas coisas e tal. Eu tenho as minhas ressalvas em relação ao documentário, embora tem bastante partes que me emocionem, óbvio, porque é de família, é pessoal e tal, mas eu tenho algumas grandes ressalvas ali. O que o Padilha barra Antônia e a empresa deles provavelmente vão fazer agora é uma série que não está pronta ainda, que está naquela fase de pesquisa, pelo que eu sei também, que é a série que gerou um monte de burburinho, um monte de pessoas criticando e falando. Eu, inclusive, rebati algumas dessas críticas, porque é uma série que não tem no corpo, não tinha até então, deve ter agora, nenhuma pessoa negra participando da construção para contar a história de uma mulher negra. Então, isso foi uma coisa que a gente já tinha debatido antes, assim também como o documentário do Caio. O documentário ficou incrível em alguns pontos. Tem lá algumas coisas que eu não tenha gostado, que eu acho que poderia ser melhor, e também não tinha ninguém na equipe, não tinha equipe também. E isso também eu questionei no momento que eu vi, que eu soube. Mas me emociona muito, assim. Aquela festa de 15 anos é uma festa que marcou muito a nossa infância. Eu tinha 10 anos, a Mari 15, que eu lembro dos meus pais falando a dificuldade deles juntarem dinheiro para poder realizar aquela festa ali, porque era algo que a minha mãe sempre tinha vontade de ver na vida e nunca tinha conseguido fazer. Então ela projetou na Mari, inclusive ela fala isso no documentário, ela projetou ali naquele momento aquela festa. Nossa infância foi uma infância muito boa, assim, mas uma infância com muita responsabilidade. Eu lembro que a Mari tinha que assumir algumas coisas para a idade dela, que era bastante difícil já até, mas ela mesmo assim assumia bravamente. A minha mãe trabalhava muito e ela botava a Marielle numa posição, numa coisa de tipo, você tem que cuidar dela, você tem que dar o seu jeito de ser a irmã mais velha e ter responsabilidade, levar, trazer, buscar e tal. Então, eu tenho muita saudade da nossa infância, assim, ela me ajudou muito, ela me levava e me buscava para meus treinos de vôlei, me levava e me buscava para a escola, levava minha marmita, por exemplo, para eu ir da escola para o treino de vôlei. Na maré a gente conseguia brincar muito, era uma época muito tranquila ainda da gente estar ali na rua zoando mesmo, jogando queimado, jogando vôlei, brincando de um monte de coisa, salada mista, o que a gente imaginar naquela época. E
eu tenho uma saudade, mas ao mesmo tempo eu lembro o quanto que isso foi importante para a gente crescer e ver assim o que que era, né, a posição dela enquanto irmã mais velha, junto da minha mãe e do meu pai que trabalhavam muito fora, dando conta de uma pirralha que era 5 anos mais nova que ela. Essa diferença de 5 anos é mais ou menos a minha para o meu irmão. E a minha relação com meu irmão era tipo amor e ódio. A gente era apaixonado e depois caía na porrada. E aí depois voltava a ser amigo. Normal. Mas quando minha mãe chegava dizendo, vai botar todo mundo de castigo. Aí pronto, aí a gente se juntava, arrumava uma desculpa ali para fingir que nem brigou. Acabou, é isso aí. É normal, normal de irmã, mas tem uma parceria, né? É muito provável, a mesma coisa que tem uma parceria que a gente que eu sinto muita falta hoje, assim, que é indescritível. E me fala um pouquinho da sua formação. Como foi que você se formou? Como que foi até você chegar aonde a gente se conheceu dando aula? Então, eu fiz uma parte da escola lá, e aí a gente para de logo no ensino médio e vou para uma escola particular com bolsa do vôlei. Só que era muito difícil pagar nossos livros, então minha mãe e a Mari começam a trabalhar em feira, vendendo sacolé na maré, fazendo várias coisas para conseguirem pagar aquilo lá. E eu ganho essa proposta de jogar vôlei nos Estados Unidos. Então eu vou para os Estados Unidos com 16 anos e faço inglês e jornalismo na faculdade. E faço também um mestrado de inglês e jornalismo e fico lá durante 12 anos. Mas eu fui para jogar, né? Eu não tinha a intenção de que eu ia me formar, fazer um mestrado, ficar lá estudando, participando de grupo de pesquisa e tal. Então, e eu fui só para aprender o inglês por 2 anos, acabei ficando 12 de tempo, de vida, e eu volto para cá e entro na UERJ para fazer letras e tentar o reconhecimento do meu diploma. E aí eu me formo em inglês e literaturas na UERJ em 2015, eu voltei para cá em 2012, consegui ficar lá até 2015, fiz as duas áreas, peguei o diploma das duas, licenciatura e bacharelado. E aí é quando eu entro no céu e hoje eu tô no mestrado de Relações Étnico-Raciais no Cefet. Que máximo! Ah, é tão difícil fazer mestrado tendo filho, né, amiga? Ah, Eu passei por isso, nossa, e nem fala. trabalha, e tem filho, e estuda. Nossa, eu terminei meu mestrado agora, me defendi em março, e foi muito difícil mesmo. E como é que você está levando isso? Mestrado, isolamento, filho Cara, Karina, essa é uma pergunta que a gente não sabe, né? A gente se vira, assim, tipo, meu companheiro me ajuda, minha mãe de vez em quando também ajuda. Eu tô grávida de 7 meses, né? Então, assim, eu tô com um barrigão também para ganhar em julho. Mas, assim, a gente sempre tem a biologia, ficam brincando e tal. Eu tava agora na reunião do instituto e o pessoal ficou me zoando porque tem um outro projeto. E aí eu falo assim, cara, eu preciso. Realmente, eu não posso abandonar esse projeto. É um projeto que vai falar da vida da Mari e tal, eu tenho que fazer. Aí eles, Aniele, a sua filha vai estar com 1 mês e meio de idade, tipo, não tem como você ficar. Eu falei, cara, eu vou ter que ficar. Assim, é esse tipo de coisa que às vezes a gente já vai no automático, mas eu tenho conseguido dividir nesse momento de pandemia, assim, a gente faz uma rotina aqui em casa. Eu tô dando aula de manhã em alguns dias, então tem um dia que é específico do mestrado, que é quarta-feira de manhã, por exemplo, é o dia que eu tiro para estudar. Então, assim, é bem dividido com os horários deles de pós, de estudo, de faculdade e tal, comigo, porque senão a gente não dá conta, né? Não tem jeito. E acho que com alguém falou que tá certeza. congelado. Congelou pra você, Karina? Ou não? Eu Deu uma travei? travada, mas quando destrava, aí dá para ouvir tudo que você fala. Ah, Mas tá. tá dando uma travadinha de leve. Deixa eu fechar aqui. Bom, a gente tem vários comentários aqui, Anne. Eu vi alguns. Tava olhando aqui. Tô tentando Teve uma pessoa. administrar, mas o primeiro que eu queria falar aqui é que o Dudu chegou, né? O Eduardo. Eduardo, Oi, beijos. A gente amigo. já falou do Humanize-se. É muita Tem vários saudade, né? alunos da Débora mandando beijo. Tem uma galera que foi minha aluna que tá aí.
É muito Andressa. bom essa memória, gente. Marcelo também, né? Beijo, não sei nem se ele tá aí, mas que Rian saudade. tá aí também. É, travou aí? Voltou, gente? Voltou, né? Voltou, pra mim voltou. É, o Dudu tá falando da live com o Rian também. Rian, beijos. Ah, é, daqui a pouco eles têm uma live, 7 horas. O Muso e o Rian. Deixa eu. Eu vi uma Duas pessoa. coisas Vai, que eu, vai. que eu queria perguntar. A primeira é uma pergunta que, inclusive, já rolou aqui, eu estou tentando acompanhar, mas a primeira é como é que foi o Instituto, como foi a criação do Instituto, como está sendo. Para mim, isso é muito, muito tocante, porque o último lugar que eu fui antes de entrar em isolamento foi no Instituto. E que foi lá na comemoração da abertura, a gente se encontrou rapidamente, estava muito cheio, né? E para mim, assim, foi o último lugar que eu estive antes de me trancafiar em casa. Então, eu queria primeiro, isso que Pra gente perguntaram, né, também. sobre o estudo. E o segundo, falar um pouco de como foi para você o envolvimento da Marielle com a vida política, porque a vida política ela aumenta um pouco as coisas, né? No sentido da vivência e dos compromissos e de tudo, na verdade. Mas eu primeiro vamos primeiro para a pergunta do Instituto, aí depois a gente vai falar da Mari. Vamos, vamos. Bom, o instituto foi uma ideia que eu tive, na verdade, que a ideia inicial não era para ser um instituto, a ideia inicial era para ser um projeto de educação. E a gente estava com muita demanda de ações para vários tipos de projetos. E eu falei, cara, a gente vai ter que concentrar essas ações em algum lugar. Isso ainda era em 2018 e tal. Quando foi 2019, a gente conseguiu entrar em algumas ações, em alguns editais. Eu consegui reunir uma galera que já trabalhava com a Mari para me ajudar. E a gente conseguiu montar um instituto no papel ali em 2019. Foram muitas escutas, muitas conversas, muita coisa, muita coisa. E a gente só conseguiu dar forma ao instituto agora em janeiro de 2020. E por que isso, né? Porque é uma coisa que, assim, as pessoas às vezes não têm noção. Aquela casa Marielle Franco, por exemplo, que ia ser temporária, ia ser só em março, a gente teve que pagar um aluguel, a gente teve que pagar a luz, a gente teve que arcar com várias coisas ali. Tinha que ter alguém para abrir, para fechar de confiança, tinha que ter um segurança. Então, a gente não se banca ainda, assim. Eu não vivo do instituto, né? Eu dou as minhas aulas, dou aula particular e tenho 2 escolas onde eu trabalho ainda, mas eu não vivo disso. Então, assim, ao mesmo tempo que é um trabalho muito importante, é um trabalho que demanda muita coisa, não só financeiramente falando, mas demanda também nosso tempo. E aí nós fizemos um financiamento coletivo, nós abrimos o financiamento coletivo, no qual eu achei que as pessoas talvez não fossem nem querer ajudar tanto, porque você sabe, ao mesmo tempo que tem muito amor para Marielle, tem muito ódio que as pessoas descarregam em cima da gente. Mas graças a Deus foi muito bonito assim. A gente conseguiu pagar o mês inteiro daquela casa Marielle. A gente só fechou por conta da pandemia e a gente ia fazer o festival no dia 14 e não fizemos. Mas resumindo, hoje o Instituto ele tem 4 pilares, que é memória, legado, justiça e semente. A gente trabalha em ações norteando esses 4 pilares, esses 4 valores, digamos assim. Tudo muito bem interligado. A gente tem alguns projetos que vão sair do papel só no segundo semestre, mas agora a gente teve que se reinventar, amiga. Tipo, nem outra palavra, assim. O que a gente ia fazer pessoalmente, presencialmente, agora é tudo voltado, perdão, para ajudar nas campanhas do Covid, né? A gente sabe que R$ 600 não estão chegando. A gente sabe que tem uma galera aí, por exemplo, sofrendo que o Enem talvez seja adiado, talvez não seja. Então, hoje, por exemplo, eu acordei de alunos meus pedindo dinheiro emprestado para pagar o Enem, a inscrição do Enem, assim. Então, tem uma porrada de gente morrendo, mais de 11 mil pessoas.
e a gente tendo que fazer alguma coisa. Aí a gente começou a focar nas ajudas emergenciais do Instituto, sabe? Então amanhã, por exemplo, tem uma live com a Thelminha para falar da galera da saúde. A gente está aí à frente de 3 ou 4 projetos de doação para a favela e periferia, porque não tem como ser diferente. Então, nesse momento, as ações do Instituto estão sendo voltadas toda para ajudar as pessoas no Covid. E aí, com uma coisa ou outra, tipo, 14 de maio, tem que ter alguma ação, porque é a data da Mari e tal, então a gente está aí. Para o próximo semestre vão ter o Papo Franco, vai estar de volta, Escolas Marielles, que é um processo de formação política. Então tem vários projetos picotando, tem um HQ da Mari sendo construído também, da vida dela de adolescente. Então a gente está coordenando tudo isso, mas o foco hoje inicial mesmo e total de março, abril e maio tem sido realmente as ajudas para a galera de periferia e favela. Que massa! Eu vi as fotos lá do Instituto, vocês fazendo as cestas e tudo mais, assim. Eu acho isso admirável, porque realmente sair no meio de uma pandemia para justamente se propor a ajudar os outros, eu acho que isso exemplifica o tema da nossa live, que até agora eu não consegui fixar, que é o legado da Marielle, né? Que a sua irmã era justamente assim, né? Como ela Sim. politicamente se doava e passava, fazia várias coisas, assim. Eu lembro da sua irmã, uma vez eu a encontrei quando ela estava lançando a campanha dela, Uhum. só que eu não consegui nem falar com ela, eu estava com todas as crianças, assim, aí imagina, cada criança correndo para um lado, impossível, né? Então, nem consegui falar com ela pessoalmente, mas, no lançamento da campanha dela, mas eu acho muito importante falar sobre isso, né? Sobre o legado, o que ficou da Sim. sua irmã, principalmente em você e nessas suas ações políticas, né? Mudou muito para você? Mudou muito? Mudou um pouco assim. As pessoas hoje me procuram e falam assim: "Ah, e quando que você sai candidata, né? Quando que você vem e tal?" Aí eu falo, nem tão cedo. Mas é uma coisa que eu olho assim. Eu acho que a gente faz política no dia a dia. Eu acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, a gente já faz política, né? Eu sempre fui muito ligada a tudo que a Mari fazia. Eu já nos Estados Unidos já militava pró-mulheres negras. Eu conheci a Angela Davis com 16 anos, eu tenho 36 hoje, então fazem 20 anos que eu já ali, já me informava, e eu era a pessoa por trás da Mari ali, sabe? Tipo, eu de fato não precisei nunca vir a público para falar, porque eu tinha alguém que fizesse isso por mim muito bem. Então, eram vários discursos que eu podia ajudar, que ela mandava, que a gente trocava, que a gente conversava. O que mudou, amiga, eu acho que é a exposição. A gente hoje não tem escolha, assim. Tem um lado ruim, tem o lado que a gente fica, mas tem o lado que a gente também é cuspida. Então, mudou ter mais cautela com muita coisa, mudou a gente se posicionar. Não que eu diga que eu nunca vou vir, ou que eu não quero, que eu não pense e tal. Eu penso, eu acho importante ter, ter passos dados devagar em relação a isso. Assim, eu não sei se eu venho algum dia a me candidatar como alguma coisa. Esse ano tinha uma pressão muito grande para eu vir como vereadora, mas eu engravidei. E eu acho que tudo é um sinal de Deus, assim, é um sinal divino para se cuidar, ter calma e tal. E vamos tocando, assim. Eu tô tocando um instituto que tá dando um trabalhão e a gente vai pensar como que a gente vai fazer para as próximas eleições, analisar também a conjuntura, porque a última coisa que eu quero é ter uma filha de 4 e 1 ano e, né, ter o mesmo fim que a minha irmã teve. E eu não sei nem como seria isso para minha família. Então, assim, eu admiro muito as mulheres hoje da política, admiro muito as que entraram, as que estão e tal. Não é tirar o corpo fora, mas é personalidade muito parecida com a da minha irmã. Eu não consigo me calar. Você me conhece também, já
Tentando ficar um pouco na minha, assim, deixar só nas redes sociais, porque a gente é muito afrontosa e aí a gente viu o que aconteceu com ela. Não que fosse acontecer o mesmo, mas eu vou com um pouco mais de cautela. Aí penso, mas não descarto, mas também não é agora que eu vou entrar. Então, Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, como deve estar sendo para você, no meio dessa loucura de ficar em isolamento, né, e ter a imagem da sua irmã numa exposição tão absurda, diante de um contexto político atual, que é pior ainda, né, que é um contexto de um neofascismo, onde as pessoas é isso, tem esse discurso de ódio e muitas delas pegaram a imagem da sua irmã para colocar nesse direcionamento de ódio. E você está no meio disso tudo e ainda isolada, e agora com mestrado, com o instituto. Assim, como é que faz? Você medita? Você toma chá de camomila? cara, eu não consigo meditar. Eu já tentei meditar, inclusive deixar aqui aberto para alguém que queira me ajudar com isso. Mas eu tenho um lado que eu paro às vezes, sim, e as pessoas estão reclamando que tá ruim a imagem. Eu não sei se eu travei. Eu travei ou voltei? Trava um pouquinho aí volta, mas por enquanto Ah, dá tá. dando para levar. Ah, então tá. É, eu tenho, a gente foi criada muito num meio de muita fé, assim, tipo, de parar, de rezar o terço, de sentar um pouco, pensar, ouvir uma música, enfim. E é o que é o que eu faço de vez em quando eu sinto que tá pesado, porque antigamente eu jogava vôlei, né? A gente saía, jogava um vôlei, batia na bola, metia porrada na bola, voltava para casa, tava ótimo. Agora a gente não consegue sair. Então é em casa, fazendo as orações em casa, escutando uma música. Eu gosto muito de cozinhar, então a gente vai, para, faz uma comida gostosa, diferente e tal. É, ver um filme com o marido, com a filha, dar umas esparecidas desse jeito, assim. Mas meditar não rolou ainda. Eu brinquei com meditar, que a minha terapeuta falou para eu meditar, mas só entrar no vídeo da A minha meditação já é também um fala isso problema. pra mim. É difícil. Não é, É muito devagar. Não dá. pois é, a gente é bem agitada, essa coisa de ficar parado, a gente não consegue. Ih, Bom, falando aqui sobre as perguntas que estão chegando, os comentários. Teve uma pergunta que já não me lembro mais quem foi, porque tem muitos comentários. Alguém perguntou como que a vivência da sua irmã influenciou na sua pesquisa de mestrado que você está fazendo agora. Teve alguma influência? tem sim. A minha pesquisa, eu entrei ano passado, né? Tá no início ainda, mas tem a ver com identidade e tem a ver também com o legado da memória da Mari. E agora eu estou estudando nesse momento para puxar um pouco para o silenciamento da mulher negra também. Então, tem bastante coisa a ver. Não está pronta ainda, mas tem sim. Está indo por esse caminho. Eu tinha visto, amiga, eu fiquei olhando, né, gente? Travou ou voltou? Tá travando um pouquinho. Para com a vereadora e a Lorixá, a Mara de Ogum. Agora travou, voltou, né? Será que se eu sair Voltou. do meu Wi-Fi melhora? Eu Acho saio que do não tá meu, saindo do porque o Wi-Fi, não meu sei se... Wi-Fi aqui em Saquarema tá péssimo. Eu fico com medo de cair se eu sair. Não Eu sei. acho que trava e volta. Vou tentar sair, então. Acho que alguém botou aqui empatia para com a vereadora e a Lorixá. É óbvio, intolerância religiosa aí dessa altura do campeonato é surreal. Então eu sinto muito, meu sentimento e afeto aí para essa vereadora. Não estava sabendo do caso, estou recebendo aqui agora também pelos comentários. Alguém também perguntou sobre o que eu não tinha gostado do documentário.
quais as partes que eu não gostava. Eu não gosto de muitas partes, assim, resumindo um pouco, eles deixam a desejar quando eles não contam a história toda da Mari. Eu acho que eles resumem muito aquilo ali. Em um documentário de 6 episódios, tinha que falar de tudo. Acho que era isso. E acho que foram essas as perguntas. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente passou, amiga. Depois você vê aí. Tem uma Tem galera tanto pedindo adiamento do comentário, Enem. principalmente do adiamento do Enem, que tem que adiar. Aqui, por exemplo, em Saquarema, tem locais que os alunos não têm sequer acesso à rede de celular. Então, eles não têm Não acesso à tem, internet, amiga. não têm acesso a 4G, não tem nada. Como é que eles vão estudar assim? E hoje, quando eu postei no Twitter que deveria adiar, eu fui muito parabenizada por algumas pessoas, mas outras criticaram horrores, dizendo assim: ah, tá, mas internet para TikTok tem, mas internet para fazer o Enem não tem. Assim, esse é o nível de egoísmo que as pessoas têm e fazem em relação a isso. Assim, tipo, não dá para você generalizar em relação a tudo, né? Tipo, não existe, não tem como, não dá. Você imaginar que uma pessoa hoje que está entre vários outros familiares doentes, sem conseguir lugar. Eu tenho um aluno que perdeu a avó e a tia na mesma semana, cara. E assim, era quem Nossa. sustentava ele, sabe? Então é muito doído ouvir isso, ler isso, e a galera defender que tem que manter uma prova que decide o futuro de muita gente. Para mim, isso é um projeto político também, um projeto que eles têm de boicotar, de vetar o acesso à universidade pública, de pobre, favelado, preto. Para mim é muito desesperador. É desesperador mesmo, assim. O que eu vejo é que essa política atual desse governo, ela joga na confusão para parecer que as coisas não estão entrelaçadas, mas as coisas estão entrelaçadas, assim. É esse projeto, que é um projeto desse pessoal que é esse, tem um neofascista no poder, que prefere que as pessoas morram, né? E daí, se elas estão morrendo. E aí você tem também um ministro da educação, que eu chamo de sinistro da educação, porque que pessoa é aquela, Ele né? é um Que travou tudo. A Anne caiu. Voltou aí, gente. Será? Eu não sei se fui eu. Eu acho que fui eu que caí.
Travou total. Vou reiniciar. Peraí. Vamos ver se reiniciando vai, né? A gente tinha meia hora de live. Vamos ver se a Anne volta. Já não entendi mais se fui eu que caí, se foi ela que caiu. O sinistro da educação. Vamos ver se a Anne volta. Bom, a gente tinha meia hora de live antes de cair. Deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem no Zap. Vamos ver se ela volta. Ah, pronto. Caímos, Voltou. mas voltamos. Eu acho que foi só reclamar da internet de Saquarema e eles ouviram na hora. Ficaram boladíssimos contigo, amiga. Deu uma É, caída, mas voltou. Aqui também caiu tudo. Pois é, não sei o que aconteceu. Enfim, pelo menos o pessoal tá voltando, a gente conseguiu voltar. É, Enfim, a gente estava falando disso, né? De como essa política da educação, ela é uma política que parece ser por acaso, mas não é, né? É uma política de exclusão Não proposital, é. né? Sim, com Porque certeza. a gente fez uma live sobre isso, acho que foi nossa primeira live, o Café Filosófica, aqui da Filósofos, Aham. e tinha um filósofo que ele questionou isso, assim, por exemplo, essa política de ensino à distância e continuar o Enem exclui, por exemplo, os estudantes do presídio, né, que são estudantes presidiários que não vão ter acesso à internet, né, então, eu acho que a política geral se resume muito bem num termo usado, né, pelo presidente, que é e daí, né? Mais ou menos Sim, isso. com certeza. Para mim, não passa de um projeto político, é cada postagem, é cada atitude, assim, com a ignorância e a verdade, a maneira com que eles se colocam a favor de um governo que a cada dia mata um pouco a gente. Não estou dizendo de matar como matar a minha irmã. Matar, tipo isso, matar o nosso sonho, matar o sonho dos jovens de favela, de periferia, que não tem acesso. É muito devastador, assim. Eu acho que é um plano muito bem pensado para eles agora, nesse momento. Ó, tem uma pergunta legal aqui, da Ju, que também é das Filósofas na Rede. Ela perguntou o seguinte: na verdade, não perguntou, ela pediu para você falar um pouco sobre essa rede de apoio entre mulheres, que foi assim que surgiu Filósofas na Rede, e o que que você, né, tem a dizer sobre como fortalecer mais essas políticas para as mulheres. Eu acho, Karina, que isso é muito fundamental, cara. Assim, é tão importante isso, porque em janeiro desse ano eu participei de uma mesa na Bahia, no qual teve um vídeo do Mídia Ninja que viralizou. E as pessoas cortaram 5 minutos de vídeo e botaram o vídeo adiante. E muita gente criticou, mas também muita gente me apoiou. E eu falei uma coisa que eu repito em vários lugares que eu vou. Se não fosse o movimento de mulheres negras no momento que mataram a minha irmã e no momento que eu tive que sentar com a minha família e entender por onde que a gente ia e para onde a gente poderia ir, eu acho que eu tava muito perdida, assim, muito ferrada, sabe? Eu te confesso. Eu acho que todo e qualquer coletivo, rede de apoio, grupo, seja lá o que for, como a gente
Denomine é importante, assim. Acho que todo mundo tem que ter uma rede de apoio fundamental. Eu acho que temos várias, acho que temos muitas espalhadas por aí, né? É, eu me lembro que eu tinha sido mandada embora e estava ali. Aí você sabe que professor, quando a gente fala assim, eu dou aula em 5 escolas, as pessoas falam, professor rico, né? Com dinheiro. Mas sabe que não é. Você sabe melhor do que eu, você é professora, seu esposo também. E aí eu tô com 5 escolas particulares, seu salário cai, né, mais da metade. Você se vê no momento de fazer alguma coisa. Eu tive essa rede de apoio. Eu acho que é importantíssimo. No domingo agora, no sábado, eu participei de uma live de mães. E aí eu fiquei olhando e pensando, elas têm vários grupos lindos assim, que eu tô até para fazer uma listinha para compartilhar com outras mães, que eu achei incrível, assim, eu não conhecia o projeto, sabe? E é isso, a gente vai vivendo, vai conhecendo, vai adentrando mais e eu acho literalmente que a gente sozinha não vai chegar a lugar nenhum, amiga. A gente não vai conseguir derrotar esse governo genocida, a gente não vai conseguir barrar o Enem. Só que as pessoas precisam fazer um apanhado mental, uma autocrítica. Quando eu fui criticada pelo vídeo, as pessoas falaram assim: você não pode falar isso, porque tem tanta gente que ajuda. Eu falei, cara, tem muita gente que ajuda. Eu não tô negando aqui a ajuda de ninguém, de A, B ou C. Eu não tava nominando. Sabe, Karina, eu não tava ali apontando o dedo para nenhuma pessoa especificamente. Eu estava dizendo que, por exemplo, partidos de esquerda não podem debater educação, feminismo, sei lá, o que for, sem olhar para a mulher negra hoje, sem olhar para o povo negro, sem olhar para o povo favelado. Não existe isso. É inadmissível você falar ou você sentar para fazer uma mesa sobre a Marielle, por exemplo, ou sobre qualquer outra mulher negra já assassinada na história, e você colocar uma mesa cheia de mulher branca. E não é o problema que as pessoas têm que entender, que não é o problema com a mulher branca. Não é isso. Não é isso. O problema é o apagamento da mulher negra. E eu fico muito puta, eu fico muito pé da vida quando eu tenho que explicar, quando as pessoas julgam e falam: não, mas Marielle, vereadora assassinada de esquerda. Tá, ela era só isso. Ela era só vereadora assassinada de esquerda. E aí eu tenho que começar a desconstruir, conversar com carinho, que, por exemplo, na rede de mulheres, a gente tem essa troca, sabe? Eu posso ligar para você e falar, cara, o que você acha disso? E você vai me responder. É diferente quando a gente está falando em algum lugar que as pessoas acham assim, de novo essa ladainha? Não é ladainha, tipo, sabe? É muita coisa que tá errada no país e que ninguém bota a cara para falar. É muito bonitinho de ficar na internet fazendo, que legal, né? Mas não dá. Não tem como apagar hoje o que as mulheres negras fazem, sabe? Assim, é muito clichê a frase da Angela Davis, é muito clichê quando a gente fica copiando algumas frases importantes de falar, mas são as mulheres que sustentam esse país, assim, a gente não tem dúvida disso, sabe? Por que elas estão no topo de violência? Por que foi a Mari assassinada? Por que nenhuma outra vereadora branca ou porque nenhum outro deputado branco que anda com escolta armada foi assassinado? Então, assim, como que a gente conversa e dialoga isso? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Realmente é muito doloroso, assim, dolorido, tenebroso, desesperador debater e não ter rede de apoio de mulheres seria pior ainda. Então, assim, eu falo pra Ju com toda certeza que eu me fortaleço em outras mulheres. Eu não sou o que eu sou hoje sozinha. Começa pela minha mãe, pela minha avó. Me dá um nó na garganta de falar, mas eu me fortaleço sempre por outras mulheres, sabe? Sejam elas quem forem ou quem for. Eu tenho hoje uma senhora aqui do Rio, que é Lúcia Xavier, que eu chamo de maninha, até ela brinca comigo, mas é uma mulher que tem uma ONG crioula há mais de 25 anos, que já passou por tudo. Quando eu chego com um problema que eu estou vivendo de apagamento, de silenciamento, ela fala assim: minha filha, ainda bem que tu tem energia, porque eu já passei por isso tanto tempo, tô com 68 anos, não sei o quê. Então, assim, você tirar, sabe, assim, desculpa até me alongar um pouco nessa resposta, porque ela Nossa, mexe fala muito muito comigo. sobre isso, por favor. Ela mexe demais comigo, assim, é inadmissível a gente apagar a história de qualquer pessoa. Eu não preciso deslegitimar você para falar da minha luta. Eu não preciso disso. Eu não preciso vir aqui criticar a mulher branca. Eu não preciso disso. Eu preciso enaltecer
e reverenciar as minhas mais velhas negras, ou a minha irmã, a minha avó, a minha mãe que me criaram. Agora, não tem como uma pessoa sentar para falar de Marielle e apagar um histórico de vida de Marielle. Marielle não era só vereadora de esquerda assassinada. Não, isso eu jamais começo a falar da minha irmã sem falar do que a Mari realmente era, do que ela representava, do que ela deixa hoje de legado, sabe? Então as pessoas precisam entender isso. E assim, uma coisa que me chateia muito é quando a gente começa a falar e fala assim: ah, mas pô, não, ela era assim. Quer ver uma briga que eu acho totalmente necessária, porque eu acho que tem que englobar todos. A Mari tinha um corpo que representava nesse corpo várias lutas, que dessas lutas a gente podia destacar inúmeras lutas. Eu não desmereço nenhuma luta, nenhuma. Eu não posso falar que a Marielle era só bissexual, que a Marielle era só lésbica. Eu não posso falar que ela era só vereadora. Eu não posso falar, não existe rotular uma única coisa. Então eu sempre falo, a Mari foi um corpo abatido, que naquele corpo representavam várias lutas, várias frentes. Era uma plurificação em um único corpo. Ela já foi, né, ali casada com homem e com mulher. Então, para mim, ela é bissexual, ela é lésbica. Ela pode definir como quiser. Mas ela é mãe solteira, ela foi mãe solteira. Exatamente, interseccionalidade. Ela teve lá uma filha, criou uma filha sozinha. Ela é uma mulher preta de favela que sofreu preconceito pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, pelo cabelo dela, pelo turbante que ela usava. Então, assim, como que eu defino uma mulher desse nível apenas em uma coisa, sabe, amiga? Tipo, eu não consigo. Então, se não fosse uma rede de apoio hoje que eu tenho, talvez, e como eu cresci, eu nunca teria entendido isso. Com certeza, sim. Isso a gente tem debatido bastante sobre isso nas lives que rolaram aqui, e muito importante isso que você está falando. A minha próxima live, esse mês é por causa da mudança e tudo, e eu precisei um pouco não fazer tanta live. E a minha próxima live é com a Catiúcia, que trabalhou com a gente também, Ah, eu né, na adoro mesma ela. escola. Sim, sim. E a Catiúcia é minha irmã, minha amiga, uma das Parceira. minhas melhores amigas. E uma das coisas que ela mandou uma mensagem para a gente esse dia, que a gente tem um grupo de amigas, né, que trabalharam lá no CEL, eu, a Catiúcia, a Ju, a Roberta, também é do Filósofas, e ela mandou uma mensagem muito bonita, assim, dizendo que a nossa amizade, ela era justamente partia de uma noção de honestidade, que aqui a gente não finge que a gente parte do mesmo lugar, né? Ela, como uma mulher preta, da periferia, não parte do mesmo lugar que eu, que sou uma mulher branca, mesmo que seja também da periferia, mesmo que seja. Ela até brinca que ela diz que eu não sou branca, porque meu pai é boliviano, enfim, que eu sou latina e tudo mais. Mas a gente tem, e eu gostei muito desse termo que ela usou, honestidade de saber que a gente não parte do mesmo lugar, que a Sim. gente sofre coisas diferentes, opressões diferentes, e que ainda assim a gente tenta se comunicar e traçar laços afetivos de solidariedade, de irmandade. E isso é o que mais importa. Assim. Ela falou que tinha comentado isso numa live que ela fez, porque a Catiça também tá cheia de lives, né? E, e ela Muitas. falou, Ela tá comentou nisso numa bombando. live. Ela tá bombando, ela é demais, eu admiro profundamente. A Catiça revolucionou minha visão de tudo, do mundo, e principalmente sobre isso, né? A questão da interseccionalidade, a questão da importância de você não esconder o racismo, ou, né, ter frases do tipo não, racismo no Brasil não existe, ou coisa do Claro, tipo, né? surreal. E a gente ouvia isso, por incrível que pareça, a gente ouvia isso na faculdade de filosofia, né? Eu e a Catiúcia fizemos faculdade juntas e a gente ouvia esse tipo de coisa, de que não existia racismo, que o problema não era racismo, que uma linha de um grupo de pesquisa, por exemplo, que só tinha homem branco, não era só porque era homem branco. Não, com certeza não. Com certeza. Alguém postou aqui um termo que eu adoro muito. Acho que deve ser Pan, o nome dela. Dororidade. Assim, eu acho muito bonito você falar da Cat, porque a gente fala muito também.
em alguns momentos sobre algumas coisas importantes, mas são raras as mulheres que a gente consegue dialogar hoje, tipo, eu digo mulher branca mesmo, que consegue sentar e falar, cara, o que eu posso fazer para ajudar mulheres negras a subirem ou a crescerem e tal, sabe? E tem uma coisa que não só para mulher branca ou amiga, mas a pessoa que não senta e para pensar no privilégio que ela tem, cara, vai chegar aonde, sabe? Assim, tipo, vai chegar aonde? De fato, a gente precisa muito parar a pensar. Enquanto as mulheres negras se reconhecem na dor, eu me lembro as pessoas parando minha mãe na rua. Quantas mulheres pretas de favela paravam minha mãe e falavam, dona Marinés, já enterrei meu filho de 15 anos, já enterrei meu filho de 10, já enterrei. Assim, sabe? É isso que a Pam botou aqui agora, virilidade. A gente se reconhece na dor. E é o que falta para outras pessoas também, não só mulher, mas eu acho que para outras pessoas que acompanham dor, que acompanham as coisas, que têm entendimento de mundo, não olhar para mulheres, não falar e, de fato, se colocar no lugar da outra, sabe, amiga? Mas, enfim, eu acho que é um trabalho de, de, de muita intensidade, mas é um trabalho que tem que ser feito com muita cautela para que as pessoas não se sintam num lugar ruim, não se sintam num lugar assim, ah, mas porra, eu sou branca, eu não sou mulher. Não, não é isso. A gente nunca, 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 em nenhum momento tenta pegar e criticar a mulher branca. A gente quer que as mulheres brancas sintam e ajudem e somem e se coloquem no lugar de mulheres negras. Assim, hoje, quando eu postei do Enem, para você ter uma ideia, vou te dar 2 exemplos rápidos. Uma mulher branca hoje me parou e falou assim: ah, fala sério, NL. Até parece que você está preocupada com isso. Tipo assim, os meus alunos, sabe, tipo, isso, uma mulher. Há 3 meses atrás, exatamente hoje, fazem 3 meses, que uma ex-feminista branca me atacou no Twitter e xingou minha irmã de piranha do nada. Do nada. A mulher veio, ah, porque eu sou ex-feminista, pró-vida, como é que é? Cristã. Acho que eu já sei até quem é. Cristã, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu falei, cara, você é cristã, você é isso, você é aquilo, você tá vindo aqui me atacar do nada pra falar da minha irmã? Eu não fui até aí te chamar de nada, de branca esquisita, porque ela veio me chamar de macaca esquisita. E assim, é esse tipo de coisa que é tão inadmissível ainda, cara, 2020. As pessoas estão morrendo. Tem 11 mil mortos e as pessoas estão preocupadas em debater coisas supérfluas, sabe? Com certeza. Anne, a gente está se aproximando dos nossos últimos 10 minutos. Tem Sim. alguma coisa que você gostaria muito de falar? Alguma reflexão que a gente não tocou? Ou alguma coisa que a gente deveria tocar mais, porque a gente falou pouco? Não, amiga, acho que foi bem bacana. Desculpa a gente ter caído aí pra galera. A gente pode marcar outros também, não tem problema. A gente não sabe quanto tempo a gente fica nessa pandemia aí. Eu espero que não muito. Eu queria só agradecer se tiver alguém que está assistindo a gente que tenha contribuído, repostado, divulgado as ações do Instituto. Eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo com muito, muito, muito carinho. É um trabalho que é coletivo. Eu queria muito dizer que se as pessoas tiverem ideias, podem mandar lá no Instagram do Instituto. Eu respondo o meu Instagram eu mesma. Às vezes eu demoro um pouco porque entra muita coisa, mas lá no Instituto tem 2 meninas que me ajudam. A gente precisa somar forças nesse momento. Tem muita coisa rolando, assim, tem muitos projetos que vão ser feitos principalmente para as mulheres, sabe? Adolescentes de favela, mulheres que a gente está aí tentando inspirar e somar com elas mesmo. Eu entendo que tem muito ódio, mas também tem muita luta por aqui. Então, quero que vocês se sintam mesmo construindo um instituto coletivamente com a gente. E o que tiverem de ideia, de dúvida, de projeto, manda lá. Tem um site do Instituto, que é institutomarielefranco.org, que está lá bem bonitinho. Então, o que vocês quiserem dar dicas e dar ideias, a gente está aqui à disposição. Acho que é isso. E agradecer pelo convite. Fortalece o Instituto. Tem o Zap do Instituto, é super acessível. Tudo que você tiver de ideia, dá para fazer lá pelo Zap do Instituto. Eles respondem na hora. É muito bom, muito eficiente. Ajuda o Instituto, gente. Vamos manter o legado da Marielle.
E já que a gente tem os últimos 7 minutos, amiga, eu vou Aham. tietar só um pouquinho. Eu queria que você falasse como foi conhecer Angela Davis. Ah, olha, foi incrível, assim. Eu vou te falar que eu me treinei em Goiânia. E aí ela entrou na sala, ela olhou pra mim e falou: Você é a irmã da Marielle. Porra, aquilo bateu, né? Em mim eu falei, Senhor, e eu cresci lendo aquela mulher, a Mari tinha livro dela, a gente falava, debatia, enfim. E depois acaba que a gente vira amiga, né? Porque eu troco mensagem hoje com a esposa dela, que é uma fofa, que é uma professora também incrível, uma mulher preta, linda, muito inteligente e estuda muito sobre mulheres negras. E eu vou te falar que, assim, ela é aquilo mesmo, assim, tipo, ela é muito direta, é uma mulher que inspira, é uma mulher que, essa semana ela fez uma live, falou da Mari, estava assistindo, mostrou o quadro que a gente deu para ela de presente e tal. Então, é, Angela Davis é luz, assim, então quem não leu, quem, sabe, nunca parou, acho que merece parar um pouquinho para ler, porque a gente, inclusive, está tentando, né, fazer alguma coisa com ela online. Mas você imagina que todo mundo em casa, a mulher, cara, e aí, assim, ela sempre dá umas respostas me zoando, tipo, ó, não começa não, não me pede horário não, não sei o quê, brincando. Mas ela conheceu meus pais, sabe? Conheceu minha sobrinha, a gente conseguiu levar ela feliz de ver a gente fazendo. Então, foi um sonho bem bacana de se realizar. Poxa, E realmente caí, assim, Angela gente. Davis Caí ou não? Foi incrível. para mim é a melhor filósofa que a gente tem hoje em dia. Eu admiro profundamente. Eu leio compulsivamente. Eu acho ela realmente incrível, assim. Todas as falas dela são muito certeiras e eu acho que você tem muita sorte de ter conhecido ela, porque realmente para mim é uma Sim, mulher é uma inspiradora. sorte. É uma sorte. Então, amiga, vamos encerrar. Eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade Obrigada. de você Também. e Dá um beijo nas crianças cuida no dessa Renan. barriga gigante. Pode deixar. Descansa bastante. Não sei como você está fazendo, ainda vou descobrir para fazer mestrado e estar com essa barriga e ainda ter filha e ainda dar aula, enfim, né? Eu ainda vou pegar essa receita aí. Você me manda no privado, por favor. E, e espero que a Boba. gente consiga se ver logo, o mais Vai dar rápido certo. Se possível. Deus quiser, amiga. Você também. Cuidem-se aí, dá um beijo nas crianças no Renan e a gente vai falando. Tá Obrigada bom, pelo amiga. convite. Beijos. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.